O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escritos: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu então aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos, queridas, nós estamos nesta beleza deste encontro no alto da Serra da Piedade, em que aqui, como um exercício de igreja, para preservar aquilo que é belo e aquilo que também é um momento de encontro com Deus, a Arquidiocese de Belo Horizonte, nós enquanto ministros, nós todos como igreja e povo de Deus, assumimos esta bela missão para que possa assim perpetuar ao longo das gerações e ao longo dos anos a possibilidade de que cada um de nós possa vir e vir e vir e vir muitas vezes, não é? Acredito que alguns possam estar visitando aqui a Serra pela primeira vez. Quem visita a Serra pela primeira vez, levanta a mão. Coisa boa, maravilha. E aqueles que já vêm aqui de costume? Muito bom, ótimo, maravilha, não é? E é uma oportunidade bonita da gente fazer essa experiência de encontro com Deus nesse dia bonito e oportuno, para que a gente possa assim também trazer aos nossos olhares, trazer ao nosso horizonte de nossa vida uma visão mais ampla, uma visão um pouco maior do que às vezes, como eu costumo dizer, que às vezes a gente fica tão estreito no nosso dia a dia, seja no estudo, no trabalho, às vezes na família, em casa, e quando a gente vem por um lugar desse aqui, a gente repara que como que a história vai percorrendo e às vezes as nossas pretensões de controlar tudo não alcança isso daqui na nossa vida, não alcança isso daqui na história, não é? E a gente fica encantado por essa diversidade de coisa que existe e nos ajuda a perceber que nessa diversidade Deus vai cuidando de cada um, em cada momento, com as dificuldades, com as alegrias e tristezas, a história vai continuando e assim a gente vai tendo esta oportunidade de olhar para este horizonte marcado por esta palavra de Deus que nos encontra no dia de hoje. Meus caros, hoje nós encontramos no Evangelho um diálogo muito tendencioso com um grupo de religiosos que existia no tempo de Jesus, chamados saduceus,
Os saduceus, ele era um grupo que poderíamos até paradoxalmente dizer que viviam uma espiritualidade materialista, um materialismo espiritual, onde eles assim tinham a tendência de reduzir toda a ação de Deus àquilo que era um dado histórico, aquilo que é controlado, aquilo que é mensurável. E dentro desta vertente desse grupo, a expressão e a revelação da ressurreição não era bem quista, não era bem vista, pois era uma realidade que quebrava todas as ideias e articulações que eles se embasavam honestamente em cima do Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que é o conjunto de livro primeiro da aliança de Deus. Mas viviam somente da aliança, viviam somente da regra, da lei, mas não eram capazes de perceber que a vivência da regra, a vivência da lei de Deus é para que eles pudessem atingir mais facilmente a experiência do amor. Pois quando nós descobrimos a beleza e a consequência de uma lei, em que esta lei permite trazer, perpetuar e promover a própria vida, nós a validamos como uma lei honesta, porque temos a possibilidade de sustentar aquilo que é fundamental na nossa caminhada, para que cada um de nós tenha a possibilidade de fazermos uma experiência com o próprio Deus. A lei positiva, uma lei honesta, uma lei justa é assim, é aquela que garante a sustentação de uma sociedade, que garante a sustentação da vida humana, para que o coração aberto a Deus possa assim fazer uma experiência com Ele e perceber que se Deus entrega esta lei, entrega como um gesto também de amor e de uma comunhão a ser cultivada. Esta regra, esta lei, porém, que era a grande falha dos saduceus, eles faziam como simplesmente um conjunto, um script, um algoritmo, poderíamos assim dizer no dia de hoje. Apenas como um algoritmo, alguma coisa que repetida buscasse a outra e assim ia, igual nossas pesquisas no celular, né? Você pesquisa uma coisa, você fala uma coisa e já pega lá, e na hora que você pega a sua primeira notícia é aquilo que você estava falando, não é? Então isso é muito fácil, vai conduzindo a gente assim, e a gente é induzido sem e acabando até nos fazendo perder este horizonte de transcendência, porque de notícia em notícia, em clique, em toque, a gente vai deixando o tempo passar e às vezes a gente esquece até nossa vida de oração, né? Mas, ao olharmos para o testemunho de Jesus, dizendo sobre esta mulher que se casa, faz uma alusão ao ser humano, que vai ser também como os anjos, serão como os anjos. Jesus instaura para aquele grupo religioso, reafirma como uma experiência de fé honesta, que inclusive está nas primeiras experiências no Pentateuco, que a ressurreição é um elemento que Deus sempre quis para a história da humanidade. Essa passagem do Evangelho ela é muito bonita, porque também hoje nós temos essas mesmas tendências dos saduceus, não é mesmo? Hoje nós vivemos uma sociedade em que a gente confia em toda a tecnologia, a gente confia em todo o poder de uma lei, a gente confia numa religião que é simplesmente terapêutica, em que a gente vê Jesus apenas como um bom mestre moral, mas nós, assim, corremos o risco de também, como este grupo dos saduceus, a gente não se abrir à transcendência de Deus. Santa Cecília, essa mestra e essa padroeira dos músicos, o seu martírio foi exatamente dizendo da forma de Deus e do modo como ela compreendeu, que se transformou numa lei de fé para a nossa religião cristã, não só católica, ao morrer dizendo que, por um lado, indicando 3 e outro 1, que significava esse gesto de Santa Cecília. Indicava que Deus era trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo era um.
É como se a gente pudesse dizer assim, a gente está celebrando a Santíssima Trindade, mas eu uso um exemplo que a gente celebra nesse dia. Como se você pudesse dar uma palavra de amor àquele que você ama. Imagina que você vai transmitir uma palavra de amor àquilo que você ama. Esta é uma experiência de Deus que nós podemos fazer na nossa vida. Você é aquele que gesta a palavra. A palavra vai ao encontro daquele que ama. E sua palavra é revestida pelo amor. Você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente pode pensar desta forma para compreender que esta fé que Santa Cecília testemunhou é uma fé, uma lei honesta para a nossa espiritualidade. Queridos, somos nós, embasados no testemunho de Santa Cecília, ver que ela também deu testemunho desse desdobramento da fé da ressurreição em que Jesus falava para os saduceus, pois é na ressurreição que nós também contemplamos Deus unitrino. Somos chamados também a fazer uma experiência como este rei Antíoco, da primeira leitura, em que, angustiado pelas suas más atitudes, pelas suas más ações contra o povo de Deus, caiu em profunda angústia, caiu em profunda desgraça. Hoje Santa Cecília nos retorna um gesto de reconsagrar a nossa vida espiritual, reconsagrar o centro do nosso coração. Faz, Senhor, no meu coração o centro, faça do centro do meu coração a tua própria morada. Deixa que tudo aquilo que pode ser do cotidiano, do ordinário, daquilo que a gente utiliza, daquilo que é útil, daquilo que é possível, bom para a nossa vivência, seja isso como uma consequência e um reflexo deste amor primeiro, deste amor trinitário, desse Espírito que vem sobre mim com sua palavra, dela sua palavra que faz habitação em meu coração, e da sua palavra que te revela, na nossa imanência, esse gesto de nos transcendermos. Quando fizermos isso de coração honesto, de coração sincero, quanto esta luz do Evangelho brilhar no coração de cada um de nós, nós vamos nos recorrer também a Santa Cecília, mesmo sem, assim, talvez, sem saber tocar um instrumento. Quem de vocês aqui toca algum instrumento? Levanta a mão. Opa! Eu sou doido para tocar, mas eu não aprendi até hoje. Eu só peço assim, conserva mais ou menos a voz, porque dá para cantar oremos. Mas nós vamos cantar, nós vamos recorrer a Santa Cecília, porque o nosso coração reconsagrado, o nosso coração recentralizado na fé, na experiência trinitária, na ressurreição de Jesus, nesse dado em que Deus demonstra no seu Filho, o nosso coração também canta, o nosso coração também exulta, o nosso coração também entrega àquele que merece o louvor. Peçamos a Deus que nesta Eucaristia, ao vermos também Jesus compartilhando o seu ensinamento como mestre, mas não só como mestre moral, mas como mestre que é capaz de reconsagrar o santuário do coração de cada homem, peçamos a Deus nesta Eucaristia que nós possamos também vencer estas mesmas indicações, essas mesmas tendências do nosso tempo, desse grupo saduceu, que reduz a experiência de fé simplesmente a uma ação moral, uma ação histórica, mas que a gente possa fazer da nossa ação moral, uma ação histórica, uma oportunidade para nós percebermos a presença de Deus na nossa história e, através do nosso testemunho, com a graça de Deus, tantas outras pessoas também possam se aproximar deste Deus que ama, que salva, que restaura, a ponto de dar este grande dom da humanidade, que é a restauração plena, a quebra de todo o sistema que conduz à morte, manifestado primeiramente em Jesus, que é também a nossa própria esperança. Que Nossa Senhora da Piedade nos ajude e interceda por nós, no alto desta serra, deste santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que temos a oportunidade de contemplar a beleza, o encontro, o descanso
e o momento da gratuidade da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos, nossas súplicas. Vamos apresentar a Deus esse desejo dessas graças que são tão oportunas para a nossa caminhada espiritual. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, dizendo com alegria